Atenção, torcida celeste, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável e vai mexer profundamente com o coração de cada cruzeirense. Estamos falando de uma situação que começou carregada de expectativa, cercada por olhares atentos e comentários de todos os lados, mas que, pouco a pouco, foi se transformando em um verdadeiro espetáculo de frustração e, ao mesmo tempo, motivo de gargalhadas para quem veste azul. É uma história que mostra como o futebol pode ser cruel, irônico e surpreendente ao mesmo tempo, deixando rivais desconfortáveis e dando um sabor especial de vitória mesmo fora das quatro linhas. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Por isso, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque aqui você fica por dentro de tudo o que realmente importa no mundo do Cruzeiro. E claro, não se esqueça de comentar ao final do vídeo ou do texto o que você pensa sobre esse enredo, porque a voz da Nação Azul tem peso, e cada opinião ajuda a fortalecer ainda mais essa corrente celeste. Agora vamos continuar com a notícia. Estamos diante de uma daquelas situações em que a vida parece escrever seu próprio roteiro. Um roteiro cheio de reviravoltas inesperadas, com personagens conhecidos e desfechos que beiram a ironia. O que parecia ser uma aposta de impacto, uma jogada ousada para tentar reforçar o rival, acabou se transformando em algo completamente diferente. E o torcedor da Raposa, que tantas vezes já foi alvo de provocações, desta vez está sorrindo de orelha a orelha com tudo o que está acontecendo. Prepare-se, porque o personagem central dessa novela é alguém que você conhece muito bem. Sim, estamos falando de Dudu, o atacante que chegou ao Cruzeiro com ponto, carregando nas costas o peso de ser chamado de reforço de alto impacto, mas que nunca conseguiu se firmar no time comandado por Leonardo Jardim. Sua saída pela porta dos fundos, indo vestir a camisa do Atlético, foi vista como uma afronta, como se estivesse pronto para dar uma resposta ao clube que não acreditou nele. Mas o que está acontecendo agora é exatamente o contrário. A torcida do Cruzeiro assiste de camarote ao declínio de um jogador que não consegue se encaixar nem mesmo no rival. No Atlético, a expectativa era de que Dudu fosse uma peça decisiva, alguém capaz de desequilibrar jogos, trazer velocidade e habilidade, mas a realidade tem sido dura. O técnico Jorge Sampaoli, conhecido por cobrar muito dos seus atletas, não tem dado sequência ao atacante, que até aqui soma apenas 10 partidas, sem participação direta em gols e colecionando minutos inexpressivos em campo. É como se toda aquela expectativa inicial tivesse se esfarelado diante da dura rotina do futebol, que não perdoa quem não mostra a dedicação máxima. E não é apenas dentro de campo que a situação se complica. Informações vindas diretamente da imprensa esportiva dão conta de que Dudu tem chegado atrasado aos treinos, além de ser acusado de fazer corpo mole nas atividades. Essa postura, vista como inaceitável para qualquer atleta profissional, tem irritado torcedores e até mesmo companheiros de equipe. Prints e áudios, segundo o jornalista Igor Assunção, comprovam essa conduta nada profissional, aumentando ainda mais a sensação de que o jogador está longe de ser o reforço que o rival imaginava. Para o torcedor cruzeirense, que lembra de como Dudu saiu do clube sem deixar saudade, essa situação é uma espécie de revanche silenciosa. Afinal, nada é mais saboroso do que ver um ex-atleta, que tentou mostrar grandeza no rival, fracassando em campo e nos bastidores. É como se o futebol tivesse dado uma resposta natural, um karma inevitável, colocando cada um em seu devido lugar e mostrando que o Cruzeiro se livrou de um problema antes que ele pudesse crescer ainda mais. O ápice desse enredo talvez tenha acontecido no confronto da Copa do Brasil, quando o Atlético precisou de alternativas ofensivas e mesmo assim Dudu sequer foi utilizado por Jorge Sampaoli. Para a torcida celeste, foi a prova definitiva de que o jogador não tem confiança nem mesmo dentro do próprio clube. Enquanto isso, no Brasileirão, sua participação tem se resumido a minutos insignificantes, como na última partida contra o Juventude, em que entrou apenas nos minutos finais e não conseguiu mudar absolutamente nada. Apesar disso, Jorge Sampaoli tenta se mostrar confiante em relação ao futuro do jogador. Em entrevista coletiva, o argentino disse acreditar que é possível recuperar Dudu, comparando até com Arana, que também precisou de tempo para voltar ao seu melhor nível. Mas, sejamos sinceros, para a torcida do Cruzeiro, essas palavras soam mais como um ato de desespero do que como uma real convicção. É como se o técnico tentasse encontrar justificativas para algo que todos já sabem que dificilmente dará certo. O mais curioso é que, enquanto Dudu enfrenta esse período conturbado,
O Cruzeiro segue se reconstruindo sob o comando de Leonardo Jardim com jogadores que têm mostrado muito mais comprometimento e dedicação do que ele. Isso reforça a sensação de que a Raposa fez bem em virar a página e focar em atletas que realmente desejam vestir a camisa azul com orgulho e determinação. E cada vez que Dudu tropeça no rival, essa convicção só aumenta dentro da torcida celeste. Não podemos ignorar o quanto esse enredo mexe com a rivalidade histórica entre Cruzeiro e Atlético. Cada deslize de Dudu é comemorado como um gol pela torcida azul, porque representa não apenas um fracasso individual, mas também um golpe no planejamento do rival. É como se a cada minuto mal jogado, a cada treino mal feito, o Cruzeiro marcasse pontos extras nessa disputa silenciosa que transcende o campo e invade o território da moral e da autoestima. O futebol tem dessas ironias, e nesse caso elas estão mais evidentes do que nunca. Quem um dia foi exaltado como solução, hoje é visto como problema. Quem chegou para ser estrela, agora luta para não ser apenas figurante. E a torcida do Cruzeiro, que tantas vezes já sofreu com reviravoltas inesperadas, agora aproveita esse momento raro em que o riso toma o lugar da preocupação, em que a ironia joga a favor e em que o rival se vê preso em uma armadilha criada por suas próprias escolhas. É impossível não destacar como a trajetória de Dudu no rival serve de lição sobre o futebol moderno. Não basta ter nome, não basta ter histórico, é preciso entregar dentro e fora de campo. A falta de disciplina, somada à ausência de resultados, gera um peso que nenhum discurso consegue sustentar. Sampaoli pode falar em recuperação, pode elogiar a dedicação momentânea. Mas os números são frios, duros e revelam exatamente o contrário do que ele tenta vender. Para os cruzeirenses, o sentimento é de alívio misturado com diversão. Alívio por não ter mais de lidar com os problemas de Dudu dentro do clube e diversão por assistir ao rival enfrentar exatamente o que o Cruzeiro já conhecia. É uma espécie de vitória moral, que fortalece ainda mais o espírito da torcida e serve como combustível para seguir acreditando que o caminho escolhido pela Raposa é o certo. E não para por aí. Essa situação ainda gera reflexos no mercado da bola, porque um jogador em baixa desvaloriza, perde espaço, e qualquer negociação futura se torna mais complicada. O Atlético, que investiu em Dudu acreditando em retorno técnico e talvez até financeiro, hoje se vê preso um contrato pesado, que dificilmente trará o resultado esperado. Mais um motivo para o cruzeirense soltar aquela risada gostosa e sentir que o destino realmente jogou a favor. Diante de tudo isso, a grande verdade é que o Cruzeiro não perdeu absolutamente nada com a saída de Dudu. Pelo contrário, ganhou tranquilidade, evitou dores de cabeça e agora colhe os frutos de uma decisão que, naquele momento, poderia até ter sido contestada, mas que se mostrou acertada com o passar do tempo. A torcida sabe disso e se sente cada vez mais fortalecida ao ver o rival naufragando em suas próprias escolhas. O futebol, com toda a sua imprevisibilidade, deu ao Cruzeiro um presente raro. A chance de rir do rival em plena temporada, de assistir de camarote ao fracasso de um ex-jogador e de transformar um capítulo que poderia ser doloroso em um espetáculo de satisfação. É a prova de que, mesmo fora das quatro linhas, o Cruzeiro continua vencendo batalhas importantes e reafirmando sua grandeza diante de todos. Agora eu quero saber de você, torcedor celeste. O que acha de toda essa situação envolvendo Dudu e o rival? Você também está se divertindo com esse desfecho inesperado? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e não esqueça de deixar o seu like. Porque essa história ainda promete render muitos capítulos e cada voz da Nação Azul é fundamental para continuarmos mostrando a força gigantesca do Cruzeiro.